Olá, pessoa criativa! Hoje vamos falar sobre como cultivar boas ideias. Não basta ter boas ideias, é preciso aprender a cultivá-las, tá bom? Assim como qualquer outra coisa na vida, você precisa aprender tudo aquilo que você tem, você precisa aprender a cuidar para que você tenha mais e permaneça com aquilo. Então, com as ideias não é diferente. Você precisa aprender a cultivar, ou seja, a manter e a transformar para poder você produzir mais e mais ideias. Então eu vou te ensinar hoje aí 3 passos, 4 na verdade, que vão te ajudar muito a respeito disso, tá certo? E o primeiro deles, você precisa ampliar as suas referências, tá bom? Se você, por exemplo, na minha profissão, como artista plástico, que trabalha principalmente com a pintura, eu preciso estar conectado com outros artistas, eu preciso participar de exposições, de eventos de arte, eu preciso estar ligado no que está acontecendo, eu preciso conhecer um pouco de história da arte, conhecer, enfim, estar no circuito artístico, participando ativamente, conhecer também o que já foi feito, principalmente aquilo que tem a ver com o meu trabalho. Eu preciso ampliar essas referências. Isso é importante para que as minhas ideias venham criar corpo, né? Ou seja, para que eu possa cada vez mais acrescentar coisas às minhas ideias e não pensar que eu estou criando algo completamente novo, não. Às vezes o que eu estou criando já foi criado por alguém, já tem artistas fazendo aquilo, então eu preciso conhecer outras coisas, ampliar meus estudos, mesmo que você não goste de estudar tanto, mas pelo menos participe, né, de exposições, de eventos, de coisas e leia coisas que têm a ver com aquilo que você precisa ter ideias. Se é ideia de negócio, esteja imerso no mundo de negócios, tá bom? Se é ideias de design, de coisas assim do tipo, você precisa conhecer o mundo de design, você precisa estar inserido aonde você precisa ter ideias, tá bom? E isso tem que ser feito o tempo todo, porque isso vai garantir que as suas ideias não vão ficar, não vão ser, como é que se diz, ideias que todo mundo já teve, né? Porque você pode pensar que sua ideia é maravilhosa, mas por falta de conhecimento de outras ideias, você acaba ficando com aquela ideia ali mirradinha, pequenininha, porque você não sabe que aquela ideia já não é uma invenção da roda, é algo que já foi inventado, tá bom? Então, com a ampliação das suas referências, você vai poder acrescentar coisas novas à sua ideia. Isso também vai te gerar um banco de dados, digamos assim, para que o seu cérebro consiga, né? Porque a ideia, ela precisa de informação, seja no seu consciente ou subconsciente, né? A maneira como isso acontece ainda é uma controvérsia, né? E existem muitos estudos que falam a respeito disso, mas não se chega a um consenso, porque a questão da intuição, da ideia, ela passa pelo consciente, mas também pelo inconsciente. Então você precisa alimentar o seu consciente e o seu inconsciente com referências boas, tá bom? Boas que eu digo assim, no sentido de que você precisa de referências, como é que eu posso dizer, de profissionais, de gente que é realmente boa naquilo que faz, nesse sentido, tá bom? E uma outra coisa que você deve fazer é entender o processo. Para cultivar boas ideias, você tem que entender que a ideia, ela é um processo, tá bom? Você precisa cultivá-la, assim como o cultivo de uma planta, você coloca água, você coloca na terra, tem uma maneira certa de colocar, tem um tempo certo de cada planta amadurecer, assim é com a ideia, tem um tempo certo da ideia amadurecer, existe um processo e só você, artista ou pessoa criativa, sabe esse tempo, esse processo, tá bom? Quem sabe a hora de terminar uma ideia, uma obra de arte é o artista, não é nenhuma pessoa de fora, tá bom? É você que sabe onde quer chegar ou aonde não quer chegar. Você pode simplesmente caminhar para ver até onde vai dar aquela sua arte, como normalmente eu faço, né? Eu começo a criar, começo a colocar cores, começo a ver formas e tal. Eu tenho um parto de uma ideia inicial, mas durante o processo eu vou modificando. É assim que eu consigo me surpreender e ver o que está no meu repertório inconsciente, que eu não sei que está lá. Mas isso porque eu já bebi nas minhas referências. E a partir disso, o cérebro começa a agir baseado nessas informações, na intuição e tudo mais, para poder cultivar essa planta, né? Isso tem um tempo, tem um processo. Tem ideias que é rápido, que você começa e finaliza em um dia. Tem ideias que demoram muito para serem finalizadas. E tem ideias que vão demorar a sua vida toda. Então, cultive várias ideias ao mesmo tempo e entenda que cada ideia tem o seu processo, tem o seu tempo. Não queira cortar uma planta antes do tempo dela amadurecer, senão você não vai colher os frutos.
Então, para colher os frutos de uma boa ideia, você precisa dar tempo a essa ideia. Entenda que é um processo, tenha paciência com as suas ideias, com a sua cabecinha. E outra coisa importante para cultivar boas ideias, atualize-se, tá bom? Para você não pensar que o que você fez é a novidade do momento. Você tem que saber o que outras pessoas estão fazendo naquele momento, para que a sua ideia seja realmente boa e relevante, tá bom? Se muitas pessoas já fazem aquilo que você faz, então você vai pelo menos perceber que você vai ter que incrementar umas coisas, porque senão sua ideia não vai ser relevante. O que é relevante? O que é uma ideia relevante? É uma ideia que você que se destaca em meio a outras. Não precisa ser necessariamente original, precisa se destacar naquele contexto, naquele tempo. Isso é uma questão de contexto também histórico-social, tá bom? Em outro momento pode ser que uma ideia não se destaque, mas hoje pode ser que sim, entendeu? Isso depende muito do contexto. Então, para você entender o contexto, tem que se atualizar ao seu tempo presente, tá bom? Para que você perceba se a sua ideia realmente é boa ou não e para que você continue cultivando ela ou não, tá bom? E o quarto e último dica de como cultivar boas ideias é você praticar, tá bom? Pratique todas as suas ideias. Não esqueça disso. Você precisa colocar em prática, porque na teoria às vezes a gente pensa que está tudo certo, está tudo lindo, mas você percebe que tudo que a gente coloca na prática a gente confirma, né, se realmente é aquilo que a gente pensou ou não, e normalmente a gente modifica durante o caminho. Por exemplo, estudos científicos, que tem todo um estudo e tal, teórico, metodologia, tudo feito, mas precisa passar pelo teste. Essa vacina do coronavírus aí, muitas que já saíram, tem que passar pelo teste do tempo, da prática, para realmente confirmar ou não aquilo que foi estudado, porque às vezes os resultados eles podem ser diferentes, ou pode vir alguma coisa que a gente não está acostumado, não estava esperando, né? Que não tinha sido previsto antes. Então as hipóteses elas precisam ser confirmadas, assim como as ideias precisam ser confirmadas através da prática, tá bom? Siga esses 4 passos aí, seja feliz, cultive todas as suas ideias, tá bom? Porque você vai perceber se elas são boas, se não são, mas sabe, não se cobre tanto, tá bom? Não seja tão moralista nesse sentido sabe, sai um pouco do seu repertório e tal, mas quando você cultivar, você pelo menos vai perceber se aquela ideia é boa, vale a pena levar adiante ou não, entendeu? Mas se você não cultivar, você não sabe se aquela ideia pode transformar o mundo. Você não sabe se aquela ideia pode mudar a sua vida, pode um dia lhe satisfazer muito, ajudar outras pessoas e até lhe render muito dinheiro, tá bom? Então cultive, pelo menos para saber se você quer ou não, tá bom? Desenvolva a sua ideia. Se gostou, compartilhe, comente, fique à vontade, coloque aí, Pablo, eu gostaria que você falasse sobre isso, coloque o que você sentiu, o que você aprendeu com esse feedback é importante, tá bom? Com esse vídeo e com os vídeos que eu tenho postado, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau!